Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar dos mercados do milho, soja e também do trigo aqui no Brasil e dar um giro aí pelo mundo. Você vai ver que a alimentação é o ponto mais crítico da pecuária leiteira de pequenos e médios produtores. Vamos falar da exportação do frigorífico Frigosul, lá do Mato Grosso, que a exportação desse frigorífico foi suspensa. Eu vou conversar com Helder Bruno, diretor da Working Trees, e nós vamos falar de sistemas silvopastoris, áreas degradadas e crédito de carbono. E você vai ver também que existe intenção do governo federal de elevação da mistura de etanol à gasolina. E vamos falar do mercado de commodities no cenário mundial, além do enxofre, que é utilizado para fazer o superfosfato simples, subiu 300% a tonelada. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados do milho, soja e também do trigo aqui no Brasil e no mundo. E as informações são da TF Agroeconômica. Os mercados agrícolas iniciam o dia com movimentos distintos entre as principais commodities, refletindo fatores climáticos, geopolíticos e ajustes técnicos nas negociações internacionais. O trigo, ele apresenta a nova rodada de valorização em Chicago, sustentado principalmente pela persistência do déficit hídrico nas regiões produtoras de trigo de inverno lá nos Estados Unidos, responsáveis por cerca de 70% da oferta do país. A previsão de chuvas segue limitada nas grandes planícies do sul, o que mantém o suporte aos preços. Aqui no Brasil, as cotações continuam avançando de forma gradual, influenciadas também por expectativas de redução diária na próxima temporada. O aumento nos custos de insumos associados à guerra no Oriente Médio reforça o cenário de possível retração no plantio, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A soja, ela inicia o dia em queda lá em Chicago, em movimento de realização de lucros após altas recentes. Já o farelo de soja acompanha essa correção, enquanto o óleo de soja avança, sustentado pela valorização do petróleo, que acumula ganhos expressivos e influencia o setor de biocombustíveis. O mercado segue atento à ausência de acordo entre Estados Unidos e Irã, fator que mantém elevada a volatilidade no setor energético. Além disso, investidores monitoram as condições climáticas nos Estados Unidos, o desenvolvimento da safra 26-27 e possíveis desdobramentos nas relações comerciais entre Estados Unidos e China, considerados pontos centrais para a demanda mundial. Já no caso do milho, registra leves oscilações em Chicago após ganhos recentes. As chuvas no meio oeste norte-americano, apesar de atrasarem o plantio, contribuem para a umidade do solo e favorecem o início da safra. Aqui no Brasil, os preços seguem em trajetória de queda até julho, conforme indicam as cotações no mercado físico e também na B3. A expectativa do mercado é de que dados positivos de exportação dos Estados Unidos possam oferecer algum suporte aos preços no curto prazo. E agora você vai ver que a alimentação, ele é o ponto mais crítico da pecuária leiteira de pequeno e médio portes. O levantamento realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA,
e que foi divulgado agora no último dia 10 de abril, lá em Orizona, Piracanjuba e Jataí, revela um cenário desafiador para a pecuária de leite. Nas propriedades consideradas típicas, a produção varia entre 200 e 700 litros de leite por dia, refletindo sistemas de pequeno a médio porte representativos na região. O principal fator de pressão sobre a rentabilidade e o custo com a alimentação do rebanho, que consome entre 55% e 60% de toda a receita obtida com a venda de leite. E esse peso elevado limita a capacidade financeira dos produtores e reduz as margens da atividade. De acordo com o assessor técnico do Senar, Guilherme Dias, esses resultados mostram que, na conjuntura atual, os produtores conseguem apenas cobrir os desembolsos diretos da atividade, como insumos e despesas operacionais. No entanto, ficam abaixo do necessário para remunerar itens importantes como depreciação pro labore e o capital investido na propriedade. Apesar desse cenário, o estudo aponta um dado positivo. A pecuária leiteira ainda se mostra competitiva quando comparada às outras formas de uso da terra. A margem bruta por hectare supera os valores de arrendamento em todas as regiões analisadas, o que mantém a atividade como uma alternativa viável para o produtor rural. O levantamento reforça a importância de uma gestão eficiente dos custos, especialmente na alimentação, para garantir maior sustentabilidade econômica de produção de leite. O Senar Goiás oferece acompanhamento gratuito aos produtores por meio de assistência técnica e gerencial, que é a ATEG, que pode ser solicitado nos sindicatos rurais dos seus municípios. E agora você vai ver que a exportação do frigorífico Frigosul, lá do Mato Grosso, foi suspensa. A China suspendeu as importações de carne bovina e derivados de uma unidade do grupo Frigosul, localizada em Várzea Grande, no Mato Grosso. E essa decisão ela só foi tomada pela Administração Geral das Alfândegas da China, que desabilitou o frigorífico Pantaneira, Indústria e Comércio de Carnes e Derivados, para exportações ao país asiático. A suspensão entrou em vigor no último dia 13 e foi registrada tanto no sistema chinês de controle de importadores, quanto no sistema de informações gerenciais do Serviço de Inspeção Federal, CIF, vinculado ao Ministério da Agricultura e também Pecuária. E de acordo com o comunicado enviado ao governo brasileiro, a medida foi motivada pela detecção de acetato de medroxiprogesterona, que é uma substância de uso veterinário proibido na China, em um lote de carne bovina congelada, desossada, exportada pela unidade. A notificação ela foi encaminhada pela Adidância Agrícola Brasileira, em Pequim, ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é o DIPOA, responsável pela fiscalização sanitária no Brasil. Até a publicação original da informação, nem a empresa nem o Ministério haviam se manifestado oficialmente. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, afirmou que a suspensão tem caráter temporário e preventivo, com o objetivo de garantir a rastreabilidade da matéria-prima e a adoção de medidas corretivas. Segundo a entidade, a carga envolvida no caso ela foi descartada conforme determinação das autoridades chinesas e em linha com os protocolos sanitários internacionais. A associação destacou ainda que o Brasil mantém um sistema
de controle sanitário rigoroso, com monitoramento contínuo ao longo da cadeia produtiva e atuação do Serviço de Inspeção Federal. Apesar da suspensão em uma unidade do Mato Grosso, a ABIEC ressaltou que os demais frigoríficos brasileiros habilitados seguem operando normalmente, assegurando a continuidade das exportações de carne bovina para o mercado chinês. O caso segue em tratativas técnicas entre autoridades brasileiras e chinesas, com expectativa de normalização após a adoção das medidas exigidas. E agora vamos falar do mercado de commodities no cenário mundial. A escalada do conflito no Oriente Médio passou a redesenhar o cenário mundial de commodities no segundo trimestre deste ano, elevando a volatilidade e recolocando o risco geopolítico no centro das decisões de mercado. A avaliação, ela consta no relatório trimestral que foi divulgado pela StoneX, que analisa os desdobramentos recentes sobre energia, logística e custos produtivos. O aumento das tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã ampliou a incerteza em mercados que já observam sob pressão macroeconômica, com impactos diretos sobre cadeias mundiais de suprimento e formação de preços. Um dos principais pontos de atenção é o Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% da oferta mundial de petróleo e gás natural liquefeito. Além de volumes relevantes de fertilizantes, o fechamento da passagem gerou choques na oferta de energia e encareceu a logística marítima. Apesar de um cessar-fogo temporário anunciado em abril, o cenário segue instável, o que limita projeções de normalização no curto prazo. Segundo Vitor Andrioli, que é o gerente de inteligência de mercado da StoneX Brasil, o impacto vai além do setor energético. O choque geopolítico se espalha por fretes, fertilizantes, custos industriais, influenciado diretamente aos preços de alimentos e a dinâmica das commodities. E agora você vai ver que o enxofre, que é utilizado para fazer o superfosfato simples, subiu simplesmente 300% a tonelada. O mercado de fertilizantes, ele enfrenta um cenário de forte pressão nos custos impulsionado pela valorização de insumos essenciais para a produção. Dados apresentados por Jefferson Souza, que é um analista de inteligência de mercado agropecuário, esses dados indicam que o enxofre atingiu máximas históricas neste ano, ampliando os impactos ao longo de toda a cadeia do fósforo. O movimento atual supera, com ampla margem, o registrado em 2022, que até então era referência recente de alta no segmento. A trajetória dos preços evidencia um avanço contínuo, culminando em níveis próximos de $850 por tonelada, conforme a série histórica. O comportamento do mercado revela a dimensão do choque enfrentado pelo setor neste momento. De acordo com o especialista, o enxofre é o insumo básico para a produção de fósforo, o que intensifica os efeitos da alta sobre diferentes fertilizantes. Na fabricação do superfosfato simples, o custo do enxofre, que anteriormente ficava abaixo de $15 por tonelada produzida, agora supera $100 com apenas esse componente. No caso do MAP,
a pressão ainda é mais evidente, com o gasto saltando de menos de $80 por tonelada para mais de $400 por tonelada do produto final, sem considerar outros insumos relevantes. Esse avanço expressivo nos custos amplia o déficit chamado de fósforo, apontado como mais intenso em 2026 do que o ciclo observado em 2022. A pressão sobre a cadeia de produção de fertilizantes indica um ambiente mais desafiador para produtores e indústrias ao longo do ano. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma situação muito complicada em relação à produção de fertilizantes. E depois do intervalo, eu vou conversar com Helder Bruno, diretor da Working Trees, e nós vamos falar de sistemas silvopastoris, áreas degradadas e crédito de carbono. Nós voltamos já, é um minuto só. Quando a gente olha para trás e vê quanta coisa mudou, o que a gente sente é orgulho. Orgulho de colocar a Saneago em lugar de destaque e exemplo. Orgulho em cumprir o nosso compromisso com a vida, com o meio ambiente, com a saúde, com os sonhos. Orgulho de ter se tornado uma empresa que dá certo, mais transparente, com credibilidade e confiança. Uma empresa que inspira. Orgulho da nossa maior conquista. Levar para todos os goianos, das grandes cidades aos pequenos vilarejos, água tratada e dignidade. E tudo isso fica ainda melhor quando, além da Saneago, o nosso estado cresce, avança e se desenvolve junto, mudando para melhor a vida de cada goiano. A gente tem muito orgulho de fazer parte da transformação de Goiás. Saneago e Governo de Goiás. Nesta quinta, 11 da noite, a praça é nossa. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Mais chances, mais prêmios, mais motivos para investir. Começou a Cap Mais, a campanha de capitalização do Sicoob que transforma o seu investimento em grandes oportunidades. São mais de R$1.200.000 em prêmios. Alexas, Smart TVs, motos, carros e um sorteio final de um Corolla Cross e um Yaris Cross. A cada R$200 integralizados, você ganha um número da sorte. Faça sua integralização pelo app Sicoob ou procure sua cooperativa. Se é decisão, se é confronto de gigantes e mexe com quem acompanha de perto, tá na tela da TV. SBT Esportes. Nós estamos de volta e eu vou conversar agora com Helder Bruno. O Helder, ele é da empresa Working Trees. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre sistema silvopastoril, principalmente áreas degradadas. E vamos falar também um pouquinho sobre crédito de carbono, um negócio muito interessante que está começando a decolar aqui no Brasil. Helder Bruno, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Obrigado, Toninho, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com você e com os telespectadores. É um prazer grande, Helder. Helder, me diga uma coisa, a gente viu nesses últimos 10 anos que a pecuária de corte, pecuária de leite, enfim, o setor agropecuário brasileiro, produção de grãos e carnes e tal, tem evoluído muito, muita tecnologia e tal. Mas a gente observa também que, por outro lado,
uma grande parte de produtores, principalmente pecuaristas, está assim com o pé bem no freio, né? Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade, tudo proveniente do ciclo, né? Então, Sim, quando claro. pensa no ciclo, envolve um planejamento e o nosso grande potencial, o potencial do Brasil, ele está nas áreas de pastagem, Sim, né? claro. Então, pastagem no Brasil tem que ser considerada aí como o principal estrutura, né, de produção a custo mais baixo, que nos faz ser competitivo. E com o aumento aí de áreas degradadas, acaba que o produtor fica sem, ele olha para um lado, pô, crédito está restrito. Ele olha para o outro lado e fala, e para onde eu vou? O que eu vou fazer? Então a insegurança, a gente entende que isso acaba fazendo com que o mercado trave, né? Quem tinha seu planejamento e estava organizado, está seguindo, mas muitos Não planejou, né? não planejou. Não sem planejou e aí entra uma coisa muito interessante. Não dá conta de trocar a propriedade, vende uma parte, vende o gado, enfim, a coisa começa a andar para trás. Sem dúvida. E andando para trás, o final não é muito agradável. E hoje nós temos, vamos dizer assim, ferramentas que você tem condição de recuperar a sua propriedade rural. Você não precisa fazer a fazenda toda, vai fazendo por partes. Às vezes, você tem um maior resultado numa área pequena do que numa área grande. Não é isso? É o conceito da intensificação, né, Toninho? verdade. Então, quando a gente pensa um pouco, olhando um pouco para o nosso tema aqui, que são os projetos silvopastoris, a maior parte dos projetos que vêm hoje com agricultura regenerativa, Sim. tudo tem um nome, hoje tudo tem um termo. Então, quando a gente olha para isso, a maior parte desses projetos, eles são projetos que estão financiando ou que eles estão trazendo uma movimentação de área degradada indo para a agricultura. Sim. Então, esse é o fomento que existe no Brasil. Então, o que a gente tenta trazer é um fomento diferente para que áreas de potencial pecuário realmente permaneçam na pecuária e a gente consiga elevar o nível de produtividade, saia daquelas produtividades marginais que tiram o produtor da produção, né, que é o que o pessoal fala que em poucos anos muitos vão ficar para trás. Então, o que a gente tenta é fortalecer para que esse produtor tenha um sistema de produção melhor, mais bem definido e com níveis de produtividade que faça com que ele se mantenha na atividade. E com dinheiro no bolso. E com dinheiro no bolso. Que é o sem mais dúvida, importante. Que é o mais importante. Agora, você já tem esses projetos, você trabalha com isso. Como é que faz para um produtor, por exemplo, te achar, levar lá na fazenda e fazer um projeto para ele? Então, hoje nós temos no Brasil já, então a Working Trees é uma empresa americana, né? Então ela veio para o Brasil para executar esses projetos. Nós temos 2.500 hectares já de projeto silvopastoril implantado, Goiás, Tocantins, sul do Pará e Mato Grosso, tá? Então já tem produtores que foram beneficiados com essa proposta diferenciada. Então, assim, nas redes sociais nós já estamos atuando. A sede da empresa é em Goiânia, tá? Então nós estamos lá na T63, depois nós podemos deixar o QR Code, o endereço aí para que os produtores que tiverem interesse. Então, basicamente, o que nós fazemos? Nosso mecanismo, ele é um mecanismo onde nós vamos lá no mercado internacional de crédito de carbono, aí aqui envolve um tema extremamente polêmico, né, que muita gente já viu falar, mas pouca gente viu o dinheiro. Então nós vamos lá, vendemos esse crédito de carbono de forma antecipada no mercado internacional e trazemos ele para o produtor para financiar a implantação do sistema silvopastoril. Entendi. E aí essa árvore é a que efetivamente vai crescer no sistema dele, que vai custear esse crédito que foi antecipado, só que a madeira é inteirinha dele, é o que a gente chama de poupança verde. Então, daqui 20 anos, nossa, mas 20 anos é muito tempo. Do jeito que está passando rápido e qualquer operação de ciclo médio, né, vai chegar nisso aí, daqui 20 anos ele tem um corte de madeira, que a gente entende que madeira é um negócio super escasso e que daqui a pouco não tem mais oferta, e ele vai ter um valor em receita que efetivamente justificou todo esse tempo, né, que ele teve que se dedicar a isso. Fora os benefícios de bem-estar animal, sim, claro, outros benefícios que fazem parte do sistema. Aumento e o pasto de lotação foi aumento de animal. lotação, viu, Toninho? Porque esse pasto foi corrigido com calcário e gesso, financiado de forma antecipada. A gente fala financiamento é para todo mundo entender, mas na verdade o dinheiro é dele, ele não tem que devolver.
tá? Então é o que efetivamente justifica toda a mudança de um perfil de produção. E aquela área degradada que não servia mais para nada já passa a ter um valor extremamente alto. Sobe pelo menos 30% a 40% na produtividade pecuária. Tem uma diversificação, que é a produção da madeira, uma parte é nativa, outra parte é exótica. No caso de algumas regiões teca, outras o mogno. Já a tecnologia já mais consolidada, já mais presente. Então, assim, é uma mudança totalmente de perfil, mas ele não sai da atividade dele. Entendi. Né? Agora, Toninho, só um ponto importante. Dá trabalho. Isso é igual cria. A hora que você tem uma vaca, você precisa cuidar do bezerro. A muda, você precisa cuidar dela pelo menos bem nos primeiros 2 anos. Então, até os produtores falam assim, nossa, mas parece um negócio milagroso, porque você está me dando dinheiro de forma antecipada, mas dá trabalho. E é isso que o comprador, o investidor do crédito de carbono visualiza, porque não é simples. Não é igual a gente vê outros projetos que o pessoal acha que vai receber por uma mata, por algo que está lá. Aqui tem atividade do produtor, ele teve que ir lá, ele gradeia onde tem as mudas, ele faz, a gente já fez o projeto de forma antecipada para ele, mas dá trabalho, ele precisa cuidar. Só que o resultado vem, com certeza. Bom, e o que o produtor precisa fazer para dar o start, para começar esse projeto de recuperação, esse trabalho com crédito de carbono? O que ele precisa fazer? Então, com a gente, basicamente o que a gente faz é uma análise da área e tem toda uma parte documental básica, nada que ele não seja documentos que ele não tenha, mas ele consegue, a gente entrega para ele o projeto pronto. O que é o projeto pronto? Diz onde vai plantar, o que vai plantar, quais são as variedades. Então, essa parte está morta. Da parte dele, ele entra com mão de obra, diesel e as máquinas, que efetivamente a maior parte desses produtores já tem. Alguns até terceirizam essa operação e faz parte do processo. E ele precisa ter com a gente apenas uma relação de muito tempo, porque é um projeto de longo prazo. E aí nós vamos lá, nós vamos dar acompanhamento, vamos visitar as áreas e efetivamente garantir que esse projeto seja implementado. Mas da parte dele, primeiro, é querer conhecer. Segundo, deixa com a gente que nós vamos mostrar o projeto e entregar para ele um projeto que seja adequado para a área dele. E aí depois é trabalho, aí é suor, é mão na massa, que é o que ele sabe fazer, é o que ele fez até hoje. Tá? Só para finalizar a nossa entrevista aqui, certa vez, não faz muito tempo, eu falei assim, olha, o setor produtivo brasileiro, principalmente a pecuária de corte, precisa mudar de página. Eu quase morri, quase me mataram de tanta coisa que caiu na minha cabeça, tanta coisa que falaram. Pecuária está aí, mudando de página. Sabe? Quer dizer, hoje, se você produzir, para não produzir nada, 5, 6, 8 arrobas por hectare, você está fora do mercado. É isso aí. Entendeu? Você não produzir nada, 8, 10 arrobas por hectare. Quando a gente fala mudar de página, é mais ou menos isso, não é vender sua fazenda. É simplesmente tornar sua fazenda, não uma fazenda de criação de gado, não, uma fazenda produtora de carne. É isso aí. É isso. Ferramenta tem uns montes. Agora, precisa saber escolher essa ferramenta. E o trabalho do Helder, ele tem uma dessas ferramentas que, com certeza absoluta, vai dar resultado positivo. Helder Bruno, mais uma vez, muito obrigado, te agradeço e vamos batalhar em cima disso aqui, porque isso aqui é uma coisa excelente. Está precisando, está fazendo falta isso aqui. Obrigado. Obrigado, Toninho, mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. É uma honra. E o programa de hoje chegou ao fim e nós estaremos de volta no próximo programa. Muito obrigado e até o próximo.